Olá, meus queridos irmãos, graça e paz, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Estou aqui para gravar mais um vídeo e hoje vamos falar sobre fé, os tipos diferentes de fé. Hoje não é só um devocional, mas como um estudo, um ensinamento. Então, esse vídeo vamos falar de fé. E para começar, antes de começar esse vídeo, quero dizer a todos que não se esqueçam de deixar seu like, ativar o sininho das notificações e compartilhar com seus amigos. Bora pro vídeo. Meus irmãos, há vários tipos de fé são mencionados na Bíblia. A Escritura não fala da fé sempre no mesmo sentido. É puramente a aceitação intelectual da verdade da Escritura sem qualquer resposta moral ou espiritual. O termo não quer dizer que essa fé inclui somente os fatos e acontecimentos históricos, com a exclusão das verdades morais e espirituais. Nem se baseia unicamente no testemunho da história, porque pode se referir-se a fatos atuais. Em Jó, no capítulo 3, versículo 2, diz assim: Este de noite foi até Jesus. Ele disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. É uma expressão da ideia de que essa fé aceita as verdades da Escritura como alguém aceita qualquer história pela qual pessoalmente não tem interesse. Isso significa que, embora a verdade seja aceita intelectualmente, não é considerada com seriedade e não desperta nenhum interesse real. Então, essa passagem que eu li aqui, de João, capítulo 3, versículo 2, fala de Nicodemos. Essa fé que ele tem não é fé salvadora, a fé salvífica, né? É uma fé normal. Aquele ele entende que vem o Senhor, vem da parte de Deus, que ninguém pode fazer sinais se o Deus não está com ele. Mas isso significa que, embora a verdade seja aceita intelectualmente, não é considerada com seriedade e não desperta nenhum interesse real. A Bíblia refere-se a ela em Mateus 7, versículo 26. Diz assim: E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não a pratica será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Veja, a fé, essa não é a fé verdadeira, né? É uma fé, sabe, só intelectual. Uma fé não salvífica, uma fé de nada, né? Uma fé que simplesmente não está firmada na rocha. Então, essa é uma fé que não é a fé salvífica. Então, é os tipos diferentes de fé que a Bíblia vai mencionar. Essa é a fé histórica. Agora vamos para a fé para milagres. A fé para milagre consiste na convicção da pessoa de que um milagre será efetuado por ela ou em seu favor. Se ela está convencida de que ela própria pode ou vai efetuar o milagre, ela tem um sentido ativo. Lembra de Mateus 17:20, no versículo 20, diz assim: Jesus respondeu: Por causa da pequenez da fé que vocês têm, pois em verdade lhe digo que se tiverem fé como um grão de mostarda, dirão a este monte: mude-se daqui para lá, e ele se mudará. Nada lhe será impossível. Veja a fé. Se uma pequena fé, uma pequena do grão de mostarda, a pessoa pode mover este monte para um lado, né? Então essa é a fé, uma fé para milagres. Então a Bíblia vai relacionar com várias fé.
E Mateus vai dizer sobre isso. O milagre será realizado nela ou por causa dela. Então vamos ver essa fé. Mateus 8, do versículo 11 ao 13, diz assim: Digo a vocês que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugar a essa mesa, com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: Vá e seja feito conforme você crê. E naquela mesma hora o servo do centurião foi curado. Então, essa é a fé para milagres. Eu citei a fé histórica, a número 1. Eu estou citando agora a fé para milagres. Então, há vários tipos de fé relatados na Bíblia. Nem todos que dizem que têm fé em Deus é porque vai ser salvo. Então há vários tipos de fé. Uns têm fé para o milagre, uns têm fé para fé histórica e outros têm fé conforme ela diz que tem fé. Então vários sentidos de fé na Bíblia, diferente, que é mencionado na Bíblia. Essa que eu citei é a fé para milagres. Agora vamos para a fé temporal. O que é a fé temporal? A fé temporal é uma persuasão das verdades religiosas acompanhada de algum despertamento da consciência e um exercitamento das emoções. Mas ela não está enraizada no coração regenerado. Então essa fé não está enraizada no coração da pessoa regenerado. O seu nome é derivado de, aí chama-se fé atemporal, fé temporal. Em Mateus capítulo 13, versículo 20 ao 21 vai dizer assim: O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Então percebe, fé temporal, uma fé que dissipa, logo se vai. Essa fé a pessoa acolhe com alegria, mas ela não tem raiz em si mesma. E o que acontece? Acontece que é de pouca duração. Por isso que eu falei, fé temporal, tem pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição, o que acontece? Logo se escandaliza, logo se vai, se dissipa. É como uma neblina que aparece, mas logo se dissipa, vai embora. Então essa fé temporal, a número 3, que logo se esvai. Agora vamos para a fé salvadora. Agora a fé salvadora, esse é o ponto importante que nós devemos saber. A fé salvadora. A verdadeira fé é a que tem sua sede no coração. Olha, a fé salvadora é essa, que você tem sede no coração e está enraizada na vida e regenerada. A semente dessa fé é implantada por Deus no coração, na regeneração. E só depois que ela é implantada no coração, o homem pode exercer ativadamente a fé. O seu exercício consciente forma gradualmente um hábito. Então, a fé verdadeira, a fé salvífica é essa. O homem pode exercer ativadamente a fé, o seu exercício consciente de uma forma gradualmente um hábito, e este se torna um auxílio poderoso no exercício posterior da fé. Quando a Bíblia fala dessa fé, refere-se a ela geralmente, embora nem sempre com uma atividade do homem. Pode ser definida como uma fé firme convicção, efetuada no coração pelo Espírito Santo quanto à verdade do Evangelho e uma confiança sincera, entusiástica nas promessas
de Deus. Então, essa é a fé salvadora. Uma fé que está enraizada, uma fé que deixa você convicto daquilo que você crê. Uma convicção forte, uma convicção extrema assim, que você tem fé de acreditar naquilo que você crê. Essa fé que te faz é uma fé salvadora. Não é uma fé atemporal que acontece uma perseguição e logo se esvai, mas essa fé te traz firmeza, essa fé te deixa na rocha, uma fé que salvadora. Quando vem a perseguição, você está firme na rocha, enraizado. Então, esse é o quarto elemento da fé salvadora, o quarto ponto. Então, lembre-se, a fé histórica, a fé para milagres, a fé temporal e a fé salvadora, a verdadeira fé salvadora. Então, meus irmãos, há vários tipos de fé que a Bíblia relata. São aquelas pessoas que crê na cura, crê no milagre, crê em vários tipos de coisa. Mas a fé salvadora é aquela que crê realmente em Deus, crê realmente em Cristo Jesus. A fé salvadora é aquela que está enraizada e selada pelo Santo Espírito, o Espírito Santo de Deus. Essa é a fé. Aqui vai falar os elementos da fé. A fé é uma atividade do homem como um todo. Como uma atividade da alma, parece simples, todavia. Um exame mais minucioso irá revelá-la intricada e complexa. Diversos elementos devem ser distinguidos. Um elemento intelectual, conhecimento. Embora a fé salvadora não consista numa mera aceitação intelectual da verdade, inclui, contudo, um reconhecimento positivo da verdade revelada na palavra de Deus. Esse conhecimento da fé não deve ser considerado como uma compreensão perfeita da verdade, nem deve ser considerado como uma mera observação das coisas cridas, sem a convicção de que são verdadeiras. É o discernimento das verdades da religião cristã, de modo que estas encontram resposta no coração do pecador. É um conhecimento absolutamente certo, baseado nas promessas de Deus, tendo, portanto, sua garantia divina no próprio Deus. Não precisa ser muito abrangente, mas deve ser suficiente para dar ao crente algumas ideias das verdades fundamentais do Evangelho. Em geral, pode-se dizer que, mantendo todos os outros elementos, a fé que uma pessoa tem será mais rica e mais completa à medida em que seu conhecimento aumenta em plenitude e clareza. Então, à medida que o seu conhecimento aumenta acerca das Escrituras, acerca de Deus, aumenta a sua fé em Deus, aumenta a clareza espiritual, aumenta o desejo. Lembra, seu coração tem que ter um forte desejo de conhecê-lo mais, de ter a certeza. Então, essa é a fé salvadora do crente verdadeiro. Então, meus irmãos, temos que ter em mente sobre esses elementos, analisar onde sua fé está enraizada. Sua fé está enraizada no quê? Fé histórica? Fé de milagre? Fé temporal? Ou a fé salvífica? A fé salvadora? A fé que crê em Jesus? A fé que você está salvo? A fé que, meio às circunstâncias,
os problemas, a adversidade, isso te deixa mais firme, porque você crê naquilo, nas promessas de Deus com o seu povo. Então, essa é a fé salvífica. Meus irmãos, que todos possam estudá-lo mais, a Bíblia, estudá-lo mais, ter mais conhecimento, ter mais vontade de querer saber, compreender, se achegar mais a Deus. E eu indico a vocês o que vocês podem estar aprendendo mais sobre Deus, sobre o que é fé, sobre o que é o Espírito Santo. Eu vou indicar uma obra muito importante para vocês. Essa obra é importante que todos crentes devem ter e devem estudá-la. Muitos crentes não estudam por preguiça, porque não querem conhecê-lo. Então, o que acontece? Esses crentes são esses atemporal, crentes que querem só crer em milagre. Mas crente de verdade, ele quer conhecê-lo mais a Deus, quer ir mais profundo, quer ter o coração descansado em paz. Crente que quer conhecer a soberania de Deus, os feitos de Deus para descansá-lo, ter paz no coração. E eu indico a vocês essa obra, Teologia Sistemática, do Luiz Berkhof, que todos vocês possam adquirir. Meus irmãos, é grande, mas vale a pena estudá-lo e ter conhecimento, que todos possam ter mais conhecimento, que todos possam querer se prontificar a conhecer. E lembre-se, tudo aquilo que você aprende, que você estuda, que você tem mais conhecimento, que você possa exercer com as outras pessoas. Esses elementos, esses estudos que você estuda e coloca no seu coração, que vocês possam colocar em prática na vida de vocês. Amém, meus irmãos? Então, esse vídeo de hoje é mais um estudo, não um devocional. Então, lembre-se, os 4 elementos da fé. A fé histórica, a fé de milagres, a fé temporal e a fé salvífica. Que vocês possam estudá-lo sempre. E lembre-se, compartilhe com seus amigos, compartilhe com sua família e tenha um ótimo dia. Amém? Fica com Deus.